Olá, amigos da engenharia. Este é o AEJ Conecta, o seu canal de aperfeiçoamento profissional da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. No vídeo de hoje, vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os engenheiros e proprietários de empresas, de maneira geral. A Lei Federal 5.194, de 1966, que regula o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto, engenheiro agrônomo e da outras providências, no seu capítulo 2, trata do registro das firmas e entidades. Recentemente, o CREA São Paulo intensificou as autuações que resultam em multa, em função da parceria com a Receita Federal, a qual disponibilizou acesso aos dados das empresas que possuem atividades técnicas, considerando o Código CNAE com alguma relação com a engenharia. E para esclarecer esse assunto, estão hoje conosco o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente da EJ e que foi conselheiro do CREA por 2 gestões. O engenheiro civil Valdir Zarpelon Júnior, gerente regional do CREA São Paulo desde outubro de 2016. E o engenheiro de computação Luiz Gustavo Maion, colaborador do CREA São Paulo desde 2005 e atual chefe da UGI de Jundiaí. Agradeço a presença de todos aqui no EJ Conecta e vamos começar pelo presidente da associação, o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá. Olá, bem-vindos. Hoje a associação está promovendo essa conversa com o gerente regional do CREA, com o chefe da UGI do CREA, para tratarmos de assuntos voltados para registro das empresas. Quais são as particularidades? É que as empresas estão sendo autuadas por falta de registro. Então, vamos procurar esclarecer alguns pontos para que haja o bom entendimento dessa situação. Ok. Valdir, você como gerente aí que tem uma visão um bocadinho mais ampla do que o Maion aqui da situação de Jundiaí, como é que está acontecendo? Como é que está acontecendo esse movimento dentro do CREA? Olá, Silvio e Chachá, tudo bem? Bom, a atuação do CREA, nós podemos falar que ela está atuando exatamente dentro da Lei 5.194 de 1966. As empresas acabam sendo autuadas pelo artigo 59. E eu acho que ele é muito claro no que acontece, está descrito no artigo 59. Né? Então, eu vou até ler para vocês, só para ter uma... Ok. Então, as firmas, sociedades, associações, companhias, cooperativas e empresas em geral que se organizem para executar obras ou serviços relacionados na forma estabelecida desta lei só poderão iniciar suas atividades depois de promoverem competente registro nos conselhos regionais, bem como o dos profissionais de seu quadro técnico. Então, eu acho que está bem claro aí que qualquer empresa, firma, que faça qualquer serviço relacionado à área da engenharia, tá? Tem que tirar o paradigma que tem a palavra engenharia. Então, são serviços ligados à área da engenharia. Tá? Essas empresas têm que ter um responsável técnico. E para ter o responsável técnico, ela tem que se registrar no CREA e indicar esse responsável técnico. Um engenheiro, pode ser um engenheiro eletricista, um engenheiro civil, um engenheiro mecânico, um engenheiro agrônomo. Depende da atividade. Depende da atividade. Então, ou até mais que um, né? Ou mais que um. Importante ressaltar isso. Muito bem colocado. Então, depende. Se a empresa tem várias atividades técnicas, ela pode ter mais do que um responsável técnico, que é normal isso. Então, uma empresa que faz serviço de construção civil e elétrica, então ela vai ter um engenheiro eletricista e um engenheiro civil. Então, acontece muito isso. No objetivo dela, no objetivo social, tem agronomia? Vai ter um engenheiro agrônomo. Então, é isso. Se fizer estrutura metálica, engenheiro mecânico. Então, é isso que a lei fala. Então, empresas que vão iniciar suas atividades na área da engenharia, qualquer área da engenharia, o CREA, lembrando que o sistema CONFIA-CREA é um sistema muito amplo, que engloba várias engenharias.
Então, qualquer atividade nessa área tem que ter tem que estar registrada no CREA com indicação de um responsável técnico que vai assumir a responsabilidade por isso. Por isso que eu falo, a confusão às vezes é para, mas eu não faço engenharia. Não, não é isso, são serviços da engenharia. Quando a empresa ela chamar ABC Engenharia, é uma outra situação. Aí o sócio tem que ser engenheiro. É obrigatório. Então, ninguém pode usar o nome de engenharia se não for engenheiro. Então, é essa a grande confusão que às vezes fala, eu não faço engenharia, mas eu faço instalação elétrica, eu faço estrutura metálica, como você falou. É engenharia. Perfeito. O Mayon, o Valdir, ele leu aí o caput do artigo 59, e lá no parágrafo 3º também fala da necessidade de ter uma resolução para disciplinar isso daí. Podia falar para a gente um pouquinho sobre isso daí? Ô Silvio, boa tarde, tudo bem? Xaxá, Valdir. Uma resolução um pouco mais recente, né? A gente sempre teve uma resolução que trata do registro de empresa, resolução que trata do registro profissional, resolução que trata dos processos de autuação, né? No caso do registro de empresas, ele está discriminado, né, na resolução 1121 de 2019. Não é tão recente assim, né? Dentro do sistema, né, a gente trabalha com uma lei, por exemplo, de 66, né? Então a gente Perfeito. talvez uma resolução, ela veio mais para desburocratizar o processo de registro da empresa dentro do CREA, né? E hoje, inclusive, a gente tem um registro praticamente automático. Então, ele ocorre de uma forma totalmente via sistema, né? A empresa, seja através do seu profissional, né, responsável técnico, ou representante legal, ou sócio proprietário, ele acessa o nosso sistema, preenche todos os dados da empresa, né, do responsável técnico, a RT de desempenho de cargo e função, que é o que define quem vai ser o responsável técnico pela empresa, e após o pagamento da taxa, o sistema ele já identifica esse pagamento e já gera um número de registro provisório. Então, assim, é muito rápido e muito automático. Depois, esse processo, né, ele vem para um agente administrativo nosso, que vai analisar realmente a documentação, a veracidade das informações, né? E, como o Valdir falou, né, cada empresa tem um ramo de atividade e cada atividade ela tem que condizer com um responsável técnico que vai ser anotado. Então, se você tem uma empresa de agronomia, né, que mexe com a área da agronomia, você tem que ter um profissional, engenheiro agrônomo, certo? A área de elétrica, engenheiro eletricista, construção, engenheiro civil, e assim vai as principais que a gente conhece, né? Então, isso passa por uma análise humana, né? Então, a gente vai realmente analisar a documentação e ver se é condizente, e isso futuramente vem para um despacho nosso, né? O gestor analisa todos os pedidos de registro de empresa, né? E eles vêm aumentando cada dia em função das ações do conselho. Então, a gente dá um aval final e a empresa ela tem o registro definitivo aí emitido, ela pode ter a certidão dela. E mesmo passando por esse processo humano de análise, né, os registros eles saem muito rapidamente. Então, a gente acompanha aqui, né, todos os dias, entre a data que a pessoa fez o pedido com a data do despacho, olha, em torno de uns 5 dias, assim, né, ele já tem o registro da empresa. E já pode comprovar, seja para uma licitação, para um contratante e para o próprio CREA, né, em função de uma autuação aí do conselho, que ele já está regularizado. Ele cumpriu uma parte aí da obrigação no caso de autuação. Ok. O Valdir, uma coisa que é bastante comum que a gente escuta falar, acho que seria interessante esse esclarecimento, que é muito comum o futuro empresário, quando vai abrir uma empresa, de querer abrir bastante o leque de atividades, talvez até por orientação do escritório de contabilidade, o que acaba resultando aí em problemas, talvez até empresas que hoje estão sendo autuadas,
não tivessem necessidade, se realmente tivessem um objetivo social restrito à sua atividade. Você pode falar um bocadinho para a gente sobre isso? Perfeito. É, por isso que é importante ela definir realmente qual que é o objeto dela. Você colocar várias atividades pode ter problema. Hoje, o CREA, como o próprio Mayon disse, é muito rápido para a gente registrar. Ela vai ser registrada, se ela tiver várias atividades técnicas e indicar um engenheiro só, somente um engenheiro, por exemplo, indicou o civil, então vai estar restrito àquela atividade lá. As outras atividades, teoricamente, ele não pode estar fazendo. Tá? Então fica bem claro isso. E daí vai estar lá que não pode fazer atividades daí da elétrica, da agronomia. Então não adianta ele querer colocar um monte de objeto social e não indicar todos os engenheiros. E se ele for numa fiscalização pego fazendo uma das atividades técnicas que não tem um engenheiro, ele também vai ser autuado. E aí é pior ainda, porque ele está fazendo uma atividade que ele não poderia, uma autuação um pouco mais pesada até, inclusive, entendeu? Então eu até gostaria de voltar aqui e falar, né, que tá multando pelo KNAI. Exatamente isso que está acontecendo, isso foi possível pelas tecnologias que nós temos hoje, pelas partes de acessos, né, virtuais. Então, a Receita Federal, ela fez, dentro de uma parceria com o sistema Confia-CREA, abriu esse acesso ao sistema CREA, aos CREAs, né? Então, hoje, nós em função da tecnologia, a gente busca o KNAI, um KNAI específico, que é nosso da área da engenharia, qualquer atividade da engenharia, e a Receita Federal vai nos informar quais são essas empresas que estão no estado de São Paulo, e daí nós vamos consultar para ver se essas empresas já estão registradas, se está registrada e tem o responsável técnico, e se não tiver, é aí que vem a autuação. Então, para entender aonde vem a autuação. Então, a autuação ela vem disso aí, de uma parceria que nós temos com a Receita, onde a gente busca hoje, através das tecnologias, busca com muita rapidez a empresa que foi aberta na Receita Federal com um KNAI de engenharia. E, infelizmente, é o que cabe para nós, acaba sendo a autuação direto. Então, eu quero que entenda isso. A empresa ela se registrou na Receita Federal com um e-mail, ela informou para a Receita Federal, tá? E nesse e-mail, esse é um ponto importante que a gente tem escutado. É o e-mail que vai ser mandado a comunicação do CREA com a empresa. Então, de maneira alguma, a gente comunica, ela está recebendo já um auto de infração junto com essa comunicação, porém, ela tem uma defesa que ela pode se fazer. Se ela sentir que não está sendo correto aquela autuação, ela tem o prazo. Então, a gente acaba recebendo muitas reclamações. Ah, mas eu não recebi o e-mail. O e-mail foi para um e-mail que estava registrado. Se ele não tem mais acesso àquele e-mail, aí, infelizmente, é o que não está atualizado o cadastro dele na Receita Federal. Então, o nosso caminho para chegar naquela empresa se chama Receita Federal e todos os dados que está registrado da empresa na Receita Federal. Esse é o primeiro caminho que a gente chega. Então, como sugestão, né? Empresas de engenharia, procurem saber, se registrem, vão atrás. Ah, eu só sou comércio, eu não faço mais esse serviço aqui. Muda imediatamente o contrato social. Tira o objeto de prestação de serviço na área de engenharia. Se só faz comércio, você não vai ser autuado. Comércio não é uma atividade que é fiscalizada pelo sistema Confia-CREA. Aí, depois de aberto o processo, esse processo ele vai para a Câmara Especializada ou não necessariamente. Xaxá, você que já foi conselheiro, explica para a gente um bocadinho assim. Eu queria voltar nessa. Eu tenho tido a oportunidade de conversar com bastante empresário que foi autuado. Que chegam aqui na associação. Tem os sócios, que teve esse problema, e tem os não sócios, né? E aqueles que não são engenheiros. Aí fica até um pouco mais difícil a gente poder explicar. Mas ressaltar o que o Valdir falou. A necessidade de manter o cadastro atualizado, sejam dos profissionais,
sejam das empresas, é muito importante. Porque quando ele chega com o cartão do CNPJ, ele fala assim, mas eu não recebi nada. Aí você olha lá, você fala para ele assim, dá uma olhadinha nesse e-mail. Mas não é o meu. Está relacionado com a empresa que ele está fazendo isso. E aí, quando o camarada vem, tem hora que vai para o spam, o cara não olha. E o Valdir falou uma outra coisa muito certa. Quando ele recebe essa autuação, ele fala assim, que ele tem 10 dias de prazo para se manifestar. Então, normalmente, quando foi para o cartório, esses 10 dias inspiraram. Já, com correto? certeza. Com certeza. Então, quando isso daí acontece, né, O processo correu a revelia, né? mais ou menos Mais dessa ou menos, forma. exatamente. Então, essa parte aí é uma parte bem delicada. Agora, com relação à autuação, né, a autuação ela vai para a Câmara se houver recurso. Se não houver recurso, ela encerra ali. O CREA já manda direto para o cartório não sendo pago. É isso que é o direto procedimento? não paga. Aí, se ele fizer qualquer recurso, em qualquer instância, isso daí vai para a Câmara. Então, a Câmara vai pegar e vai analisar individualmente cada processo. Não é que o CREA autuou, vai para a Câmara. Não, ele autuou. Se ele falar que não é pertinente e for identificado que é pertinente, isso vai para a Câmara, que a Câmara é o fator de decisão. Ok? Isso eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento, né? Esse entendimento é muito importante, porque, veja, o que está sendo dito, né? Bom, mas eu não tive tempo, eu não fui avisado, eu não tenho... Mas, na verdade, é o seguinte, você recebeu a multa. Se não tem o canal da melhor forma de chegar nele, sinto, mas aí você não tem muito o que fazer. E tem outra, né? Se você não pagar a multa, pode ser encaminhado, vai para a dívida ativa. E aí é o tal negócio. No cartório, seu nome é meio sujo. Quando vai para a dívida ativa, é sujo e meio, né? Então, precisa ter muito cuidado com relação a tudo isso, principalmente quem trabalha com licitação ou coisas do gênero, né? Porque quando isso daí tiver essa irregularidade, vai ser um problema muito, muito sério para ele dar sequência nesses processos aí. Então, acho que isso aí é muito importante. A atualização de cadastro. E com relação Bom, você já falou de que os empresários têm procurado a associação no sentido de se esclarecer com relação a isso, né? Tem alguns que, na verdade, veja só, tá acontecendo um negócio que, talvez pelo próprio volume, né? Eles vêm aqui no CREA, sentem dificuldade, aí vem aqui. Então, como nós estamos no mesmo prédio, então essa interação ela fica mais fácil. Mas outra coisa interessante é que é o seguinte, eles estão nos procurando. Então, tem gente ligando para a gente falando, olha, ele fala a característica de empresa, etc. e tal, ele fala o que eu tenho que fazer. Na maior parte, não são assuntos, e outra, não é pertinente à associação fazer essa orientação. Então, o que a gente pede, quando o negócio é muito simples, é tranquilo, né? Então, a gente fala, olha, tem que registrar, vai ter o sistema, como é que eu faço? Então, vem aqui e você vai ser orientado adequadamente. E uma coisa que e o pessoal está elogiando, é a forma que eles estão sendo atendidos. Então, eles estão recebendo uma orientação, uma orientação, eu chamaria de boa orientação, tanto é que o cara está sendo multado e está falando, não, eu fui orientado de uma maneira interessante. A pessoa procurou realmente me atender. Não foi simplesmente, se foi multado, morreu o assunto. Não. Eles estão realmente levando para os profissionais, para as empresas, a melhor situação e esclarecendo nas oportunidades que eles estão vindo aqui. Maion, você que está na linha de frente aqui, justamente do que o Xaxá tá fazendo. É assim mesmo? Agora deve ter gente aqui que chega bastante brava também. Deixa bem claro, né? A gente não gosta de ser autuado, né? Imagina, né? Às vezes você recebe uma multa de trânsito, você fica contente? Não fica Com contente. certeza A não. gente está errado, mas não quer ser multado, né? Às vezes um excesso de velocidade, falando no celular, que é muito comum, né? Então, desde coisas mais básicas até as mais graves, a gente não quer ser autuado. Que implica pagar multa,
é um valor, né? Implica em pontos na carteira e, em algumas situações, tem que regularizar, né? Então, você está com um carro ali, um pneu ruim, você vai ter que regularizar. Se não tiver que pagar um guincho, alguma coisa do tipo aí a mais, né? É claro que muitas empresas que já estão constituídas há muito tempo, elas, a hora que recebem essa autuação do conselho, né, e muitas já em fase de cobrança cartorial, né, que é quando não se apresenta a defesa, os proprietários, eles ficam bravos, né? Eles querem, vamos dizer assim, né, tirar satisfação pelo fato de que ninguém nunca falou nada, né? E aí acaba sobrando para o contador, né, em algumas situações que a gente já se deparou aqui, porque o contador é o responsável pela abertura da empresa, né? Ele redige ali o contrato social, faz o trâmite na Receita Federal, na inscrição estadual, municipal, uma série de coisas. Alguns tratam até de alvarás de bombeiro, CETESB, né? Então eles correm atrás do que você contrata ali como prestação de serviço. E algumas empresas, elas acabam que não são orientadas, ou por não ser a responsabilidade do escritório ou não, a questão de ter o engenheiro responsável. E algumas empresas acabam sendo dos próprios engenheiros, né? O engenheiro vai constituir uma empresa. E no entendimento dele, ele pensa, bom, eu tenho uma empresa de engenharia, eu sou engenheiro, tenho CREA, meu, já pago anuidade, está tudo certo. Só que a legislação, como a gente citou no começo, o artigo 59, ela prevê que essa empresa ela tem que ter um registro e tem que ter o responsável técnico. E que pode até ser o próprio proprietário, né? Que é o meu caso. Então, você tem uma empresa, você é o sócio proprietário, né? Não sei se tem mais sócios, mas você é o engenheiro responsável da sua própria empresa. Mas você pode contratar também um outro engenheiro responsável ou responsável por outra atividade. Se a sua empresa amplia o objeto para trabalhar na área da elétrica, você vai contratar um engenheiro eletricista para anotar no CREA. Então, a legislação, é claro, no Brasil a legislação ela é muito ampla, né? Ela tem muitos detalhes. Mas o CREA, ele sempre está aberto ao diálogo com quem for, os contadores, né? Os empresários, os engenheiros, todos serão orientados do correto andar aí da empresa, né? Seja da empresa ou outras legislações, né? Hoje a gente está tratando aqui de um pequeno detalhe da nossa lei, ela é ampla, né? Então ela fala, a gente está falando hoje do registro da empresa, mas tem a questão da RT, questão da placa, que dá muita conversa, né, em obra, é obrigatório, não é, né? É obrigatório, está lá no artigo 16 da mesma lei, né? O registro do profissional, as infrações, né? Então são todas questões legais que a gente, como conselho, como órgão de fiscalização, e um órgão autuador, a gente não tem outra ferramenta para obrigar o cumprimento da lei se não for pela autuação. Assim como é o trânsito, né? A gente vê em outros órgãos também autuadores, né? Então, cada órgão tem a sua legislação, mas o CREA, a legislação do CREA prevê essa saída para regularização, tá? Então, sim, tem bastante gente que chega bravo. Tem bastante gente que realmente desconhece, né? Apesar que o desconhecimento A legislação prevê isso. né, não prevê que isso seja uma isenção de cumprir a lei. Uma justificativa. É uma justificativa, né? Então, as pessoas elas são orientadas da maneira que o estágio que está o caso, né? Cada caso é um, que ela teria que fazer, né? Então, se ainda está em fase de defesa, né, a gente orienta a empresa. No site do CREA, a gente tem um link específico para apresentar a defesa, tá? É tudo online, vai ser tudo online, documentação, para anexar procuração, defesa, é tudo diretamente no site. Prorrogação de prazo. Prorrogação, tudo. Então, é uma ferramenta que vai facilitar isso, tá? Mas, vindo aqui, a gente vai orientar essa questão de defesa, de regularização, porque não é só apresentar a defesa, né? Você vai apresentar a defesa, mas você continua irregular. Então, você também tem que se regularizar, que é, nesse caso que a gente está tratando, registrar a empresa no CREA, né? É vir ao CREA, né? No CREA não, né? No site, hoje é online, né? A gente já comentou. Vai direto lá e já faz todo o trâmite por lá. E aí resolve uma parte, ele está regularizado. Porque se não regularizar,
futuramente essa empresa ela pode ser autuada novamente por reincidência, quando do término desse trâmite processual inicial. Tá? Porque quando a gente recebe a defesa, vai ser julgado. Nesse julgamento, vai ter uma resposta. Dessa resposta, ele pode apresentar um recurso, tá, ao plenário do CREA São Paulo. Então, ele já pode apresentar aí uma segunda contestação. Tá? Vai ser julgado e vai ser devolvido para ele uma resposta, se o auto vai ser mantido ou cancelado. Em sendo mantido, ele pode apresentar ainda uma terceira argumentação ao nosso plenário do Conselho Federal, né, que é a última instância. Então, ele tem 3 chances de apresentar as argumentações dele dentro do Conselho, garantindo aí o direito de ampla defesa e contraditório, como é no Judiciário ou em outros órgãos de autuação. E o detalhe que a gente conversou no começo, né, é que muitos perdem esse prazo. Porque o cadastro que está lá na Receita Federal, que é um cadastro oficial, é um cadastro que a empresa e o contador têm que manter atualizado, ele acaba não recebendo essa autuação que é feita por uma via oficial, né, uma via judicialmente legal, que é por e-mail. Tá? Então, às vezes, a hora que ele vai ver, já está em cartório, que é quando a pessoa realmente fica mais exaltada, porque muitos não têm, vamos dizer assim, um nome em cartório, né? Não gosta, não está em dia com as demais obrigações, né? Mas é uma ferramenta que nos é permitida por lei em se fazer, né? Não temos outra ferramenta a não ser esse trâmite, né? De constatar uma irregularidade, autuar, no caso da falta de registro da empresa no CREA e anotação do responsável técnico, e futuramente cobrar isso via cartório e inscrição em dívida ativa. Então, você queria complementar alguma coisa? Não, dentro dessa pergunta que você fez, né, sobre o que mais a gente ouve aí falar, né? A gente ouve muito, eles reclamam, falam, pô, mas faz 15 anos que eu tenho empresa, nunca precisei fazer isso, né? Como eu disse no início, né, a fiscalização nossa, ela existe sempre foi dessa maneira e sempre foi, se pegar fazendo o serviço da engenharia, será autuado. O que mudou foi exatamente o que eu falei. Hoje as tecnologias nos permitem fazer uma fiscalização diferente. Então, como sugestão aos empresários, aos donos de empresas, realmente corram atrás e se regularizem, porque nós vamos chegar agora. Antigamente, nós tínhamos somente no presencial, era o fiscal na rua buscando a empresa. Há denúncias, que era por denúncia, às vezes concorrentes que denunciavam. Então, fica muito pequeno. Então, nós nunca vamos chegava. Então, se faz 15 anos que ele tem empresa, então foi 15 anos que ele conseguiu aí caminhar sem o CREA descobrir ele. E hoje, infelizmente para eles, né, para o CREA, nós vamos chegar nele. Então, sugestão, se regularizem, porque pelas tecnologias de hoje, pelo acesso à Receita Federal, nós vamos fiscalizar todas as empresas que têm trabalho de engenharia. Então, não adianta argumentar que faz muito tempo que a lei é de 66. Entendeu? Então, o trabalho do CREA sempre foi dessa maneira, porém, hoje com muita tecnologia. Ok. Xaxá, gostaria de fazer alguma consideração final aí? Tem uma coisa que a gente tem que ressaltar. A própria orientação que é dada, né, pelos atendimentos no CREA, que é o seguinte: tem muita gente que tem uma atividade e aquela atividade lá não é aquela que está descrita dentro do CNAE. Então você pega, vou dar um exemplo. Veio um camarada aqui, vieram dois amigos. Eles tinham 2 MEI. Só que as 2 MEI não dá mais para ser MEI, elas viraram uma empresa de maior porte. E viraram sócios, os dois viraram sócios. Não, eles não são, tá. são independentes. Tá. Mas eles trabalham juntos. Eles chegaram aqui e falaram, olha, só que um está lá, ele é serralheiro. E serralheiro tem porta, janela, etc. Isso daí é uma atividade técnica, é uma atividade de engenharia. Só que está lá, fabricação de estruturas. Quando ele entra, você faz estrutura metálica, etc. Você faz dobra, solda, etc.
Ou não, nem passo perto disso daí, né? Eu falei assim, ó. Aí a hora que ele veio ele, a contadora e o outro rapaz. Ele saiu daqui com a seguinte orientação: muda O objeto o social. objeto social e pode colocar as duas empresas junto. Aí ele tem um contador, um engenheiro e tudo estaria dentro estaria regularizado, né? E o grande, isso aí me marcou porque eu atendi por intermédio de um amigo, eu atendi os dois e ele me ligou na volta agradecendo tudo isso aí. Vocês entenderam? É. Então, existem conversas que elas podem caminhar para a melhor forma. Porque o objetivo não é simplesmente vamos multar, vamos detonar. Nós queremos proteger a sociedade. Tá ok? Exatamente. Então, acho que é isso. Se eu até puder complementar, né, que a gente entra nesses assuntos, às vezes tem história para contar, né? Não. E tem uma história recente hoje, né, Valdir? De manhã a gente esteve numa diligência com o nosso fiscal de Itu, né, lá no Parque Maeda, onde vai ter o Tomorrowland, um evento assim fantástico, gigante. Eles utilizam somente o terreno, então toda a estrutura eles montam, de abastecimento de água, coleta de esgoto, iluminação, internet, geradores, toda a infraestrutura eles trazem e montam. Então, assim, N empresas, N profissionais, né? E a gente já vem fazendo um trabalho todos os anos, a gente visita lá, né? E depois assiste o show pela TV, né? Porque não é a nossa praia, né? Mas é um evento fantástico. Ele chega a reunir mais de 58 mil pessoas por dia. Então, você veja a importância de uma empresa que presta um serviço. Seja o menor dos serviços que ela esteja prestando nesse evento. Seja a parte de que a gente viu lá, né? Iluminação, gerador, o piso. Eles estão instalando piso, não sei que material que é, Valdir, mas é um piso fantástico para as pessoas se sentirem confortáveis. Eles têm os locais, as barracas, umas barracas que dá para você morar lá, né? Ela é temporária, mas é uma estrutura. Os palcos são, assim, as animações. Né? Então, são todos profissionais responsáveis que têm que estar. São todas empresas, por menores que elas estejam ali prestando um serviço, ela tem que ter o responsável técnico dela. É isso que a gente vai avaliar ali no local, né? Então, é um tipo de fiscalização que a gente faz, que realmente vai estar apurando ali o local, se a empresa tem um registro, tem um responsável técnico, tem um profissional certo para aquela atividade que ela está prestando, né? Seja elétrica, hidráulica, estrutura, e, consequentemente, né, a gente acaba chegando na RT. Né? A RT é o documento que vai certificar que aquela atividade tem um profissional, a empresa está registrada e está tudo certo. Tá? E isso garante que essas atividades tenham profissional para não haver um problema para quem for usar lá. Né? Então, você imagina o público que vai estar por lá, os riscos que porventura podem ocorrer se aquela atividade não tiver a supervisão de um profissional, e que também pode acontecer se tiver um profissional. Né? Pode ter um acidente também. E aí vai entrar a função do conselho, que é ver se esse profissional agiu de alguma maneira por imprudência, imperícia, né? E causou um dano a uma pessoa. Então a gente também tem esse lado ético, profissional, que pune profissionais, tá? Seja com uma censura pública, né? Uma advertência reservada e casos mais extremos com suspensão de registro ou cancelamento de registro, dependendo aí o que ocorreu. Então, a importância, né, de uma ação dessa do CREA perante o risco para a sociedade é muito importante. Né? Essas nossas ações, infelizmente, através de autuações, que é o que permite a legislação hoje, né? Ok. O EJ Conecta agradece aí a participação e esclarecimento de vocês aí, que era o nosso objetivo. Muito obrigado. Ok, estamos à disposição.